No princípio, Deus falou. Suas palavras ecoaram através dos séculos, transformando curiosas, moldando destinos e cumprindo promessas que transcendem o tempo. Bem-vindo ao Profecia de Fé, um espaço dedicado a explorar as verdades eternas que nos conectam ao divino. A fé não é apenas uma crença, é uma jornada, uma chama que guia nossos passos quando o caminho é incerto, uma âncora que nos sustenta nas tempestades da vida. Aqui, mergulharemos nas histórias de homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus e ousaram confiar em sua palavra, mesmo quando tudo parecia impossível. De Abraão deixando sua terra natal com apenas uma promessa para guiá-lo, a Josué liderando seu povo rumo à terra prometida, cada capítulo da Bíblia é um convite para refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Este canal é mais do que um lugar para aprender. É um encontro com a sabedoria divina, onde o antigo se torna novo e as profecias ganham vida em nosso cotidiano. Compartilharemos estudos bíblicos profundos, reflexões sobre prosperidade e mensagens práticas que iluminam os desafios modernos. À luz das Escrituras, queremos fortalecer sua confiança no Senhor, lembrando que Ele nunca falha. Seja você alguém que busca respostas, encorajamento ou simplesmente deseja crescer espiritualmente, este é o seu lugar. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Junte-se a nós nesta missão de descobrir como as promessas de ontem começarem a se realizar hoje. Juntos, vamos construir pontes entre a palavra de Deus e o mundo em que vivemos. Seja bem-vindo à Profecia de Fé, que aqui você encontra inspiração, renovação e certeza de que, independentemente das situações, Deus está no controle. Inscreva-se e embarque nesta jornada de fé. A divisão da terra prometida. A conquista e o desafio vento soprava forte sobre as colinas de Canaã, carregando consigo o cheiro de terra seca e sangue derramado. Após anos de batalhas brutais lideradas por Josué, o povo de Israel finalmente havia conquistado a terra prometida. Cada vitória foi marcada por sacrifícios incontáveis, guerreiros tombados em combate, famílias separadas e noites intermináveis sob o céu estrelado. Mas agora, diante das muralhas destruídas de Jericó e dos campos férteis que se estendem até o horizonte, uma nova ameaça cirúrgica. Não eram mais espadas ou lançamentos que os assombravam, mas o medo do desconhecido. Como dividir aquela terra sagrada sem perder a unidade? Enquanto as tribos acampavam nas barragens de Siló, rumores de insatisfação chegaram a uma circular como um incêndio silencioso. Uma noite, enquanto as fogueiras crepitavam e as crianças brincavam entre as tendas, um grupo de jovens guerreiros da tribo de Efraim confrontou seus líderes. "Por que acolhemos terras menos férteis?", gritavam eles, suas vozes ecoando pelo acampamento. Outras tribos, como Manassés e Judá, também começaram a murmurar, temendo serem prejudicadas no sorteio. Josué, já cansado pela guerra, sabia que essa era uma batalha diferente, uma luta contra o ego e a desconfiança. Ele caminhou entre as tendas, observando rostos tensos iluminados pelas chamas. Sua mente viajava para as palavras de Deus. "Seja forte e corajoso", mas mesmo ele sentiu o peso da responsabilidade ao ver o ressentimento crescer entre seu povo. De repente, um alarme soou no meio da noite. Um grupo de espiões enviados às fronteiras voltou ferido, trazendo notícias devastadoras. Exércitos de povos vizinhos, enfurecidos com a presença israelense, estavam se reunindo para atacar. O momento não poderia ser pior. As divisões internas deixavam o povo vulnerável, e Josué sabia que agiria rapidamente. Com sua voz firme, ele convocou todos ao amanhecer. Sob o olhar vigilante da Arca da Aliança, ele liderou uma oração coletiva, implorando proteção divina.
Em seguida, especifica um plano estratégico, unindo guerreiros de todas as tribos para defender as fronteiras. A cena era épica. Homens armados marchando lado a lado, superando diferenças momentaneamente para enfrentar um inimigo comum. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Após dias de batalha terrível, os invasores foram repelidos e o povo retornou ao acampamento exausto, mas vitorioso. Agora, finalmente, chegará o momento decisivo: a divisão da terra. No centro de Siló, a Arca da Aliança brilhava sob o sol escaldante, cercada por sacerdotes vestidos em túnicas brancas. Os líderes tribais se reuniram ao redor, alguns ansiosos, outros hesitantes. Josué deixou as mãos pedindo silêncio, sua expressão seriamente refletindo a magnitude do que estava prestes a acontecer. Ele desenrolou o mapa antigo e começou a falar. Mas antes que pudesse anunciar a primeira decisão, um grito curto o ar. Uma figura misteriosa emergiu das sombras, segurando algo que parecia ser um pergaminho selado com o símbolo de Moisés. "Isso muda tudo", disse ela, deixando todos em choque. O que aquele documento revelaria? A figura misteriosa mudou-se lentamente do acampamento. Seus passos silenciosos, mal perceptíveis contra o som distante das celebrações. Quando finalmente emergiu da escuridão, ela se revelou como uma mulher de aparência humilde, vestida em roupas simples que contrastavam com a gravidade do momento. Seus olhos, no entanto, eram penetrantes, como se carregassem segredos antigos e verdades incontestáveis. Ela caminhou diretamente até Josué, que ainda estava sozinho na colina, contemplando o céu estrelado. "Josué", disse ela, sua voz calma, mas firme, "trago uma mensagem que não pode esperar." Sem hesitar, ela entregou-lhe o pergaminho lacrado. Ele franziu a testa ao considerar o selo. Era idêntico ao que havia recebido antes da batalha. Desta vez, porém, algo parecia diferente. O peso do documento em suas mãos era quase palpável, como se contivesse mais do que palavras escritas. Josué desenrolou cuidadosamente o pergaminho. À luz suave da lua, ele leu as palavras que estavam escritas. Sua expressão mudou rapidamente, de curiosidade para seriedade absoluta. A mensagem continha uma profecia detalhada sobre os próximos anos. Embora a vitória tivesse sido alcançada, o maior desafio ainda estava por vir. As tribos enfrentariam tentativas internacionais, disputas pelo poder, inveja entre líderes e o esquecimento das promessas divinas. Mas também havia uma promessa: se permaneceriam fiéis à aliança com Deus, prosperariam como nunca antes. "Quem é você?", disse Josué, erguendo os olhos para a mulher. Ela falou gentilmente, mas não respondeu. Em vez disso, virou-se e começou a caminhar de volta para a escuridão, desaparecendo tão misteriosamente quanto havia aparecido. No dia seguinte, Josué convocou uma última assembleia. Diante da Arca da Aliança, ele falou ao povo com uma seriedade que jamais tinha visto nele. "Escutem-me", disse ele, sua voz ecoando pelo vale onde todos estavam reunidos. "Embora tenhamos vencido nossos inimigos, a luta pela unidade e fidelidade ainda está diante de nós. Receba uma mensagem direta de Deus. Se continuarmos a confiar nele e permanecermos unidos, esta terra será nossa para sempre. Mas, se nos salvarmos, perderemos tudo o que conquistamos." Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. Então continuou: "Não podemos depender apenas da força das armas ou da sabedoria dos homens. Nosso verdadeiro refúgio é o Senhor. Ele nos trouxe até aqui e só Ele pode garantir nosso futuro." O povo andou em silêncio, muitos abaixando a cabeça em reverência. Eles sabiam que Josué estava certo. A divisão das terras e a vitória recente não era o fim da jornada,
mas apenas o começo de um novo capítulo. Cada tribo tinha agora a responsabilidade de construir não apenas casas e colheitas, mas também uma comunidade baseada na fé, justiça e cooperação. Nos meses que se seguiram, as tribos começaram a trabalhar juntas de maneira inédita. Líderes que antes questionavam a divisão das terras, agora colaboravam para resolver disputas pacificamente. Famílias ajudaram vizinhos, compartilhando recursos e conhecimentos. Até as crianças aprenderam a ver além das fronteiras tribais, brincando juntas sem distinção. Josué observou tudo isso com um misto de orgulho e preocupação. Ele sabia que o futuro seria cheio de desafios, mas também acreditou firmemente na promessa divina. Antes de sua morte, ele reuniu o povo mais uma vez e deixou seu legado final. "Escolham hoje a quem servirão", disse ele. "Quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor." Essas palavras marcaram o início de uma nova era para Israel. Embora conflitos e dificuldades tenham surgido ao longo dos séculos, a memória da liderança de Josué e da unidade conquistada em Siló paira viva. A história de sua fé, coragem e sabedoria tornou-se uma lição eterna para gerações futuras, que a verdadeira força de um povo não está nas terras que possui, mas na unidade que cultiva e na confiança que depositam em Deus. E assim, sob o vasto céu estrelado de promissão, o povo de Israel continua sua jornada, não como tribos isoladas, mas como uma nação unida, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro reserve. Obrigado por assistir até aqui. Se você sentiu que essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Juntos, continuamos essa jornada de fé e aprendizado, aprofundando nosso conhecimento nas Escrituras e fortalecendo nosso relacionamento com Deus. Que a paz e a graça do Senhor esteja com você abundantemente. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Até a próxima!